Se você não consegue emagrecer, você precisa assistir esse vídeo. Hoje eu vou revelar o maior erro que você vem cometendo na perda de peso e por isso não consegue ter os resultados que você deseja. E sabe o que é pior? Você acha que tá fazendo tudo certinho, mas não consegue ter o resultado. Pra quem não sabe, eu vivi 15 anos na luta com a balança. Eu tinha um guarda-roupa sanfona. Era uma verdadeira arara emocional. Ela ia do 46 ao 36 facilmente. E é claro que essa numeração sanfona, ela ia depender muito da fase que eu tava, né? Se eu tava no excesso de peso, eu ia usar um número grande. Se eu tinha tomado um remedinho, se eu tinha feito uma dieta super restritiva e tinha secado, eu ia usar um número menor. E ficava nessa oscilação o tempo todo, vivendo no efeito sanfona. E ao longo desses 15 anos de efeito sanfona, eu cometi, muitos, mas muitos erros nos processos de emagrecimento. Mas tinha um erro que era crucial nesse processo. E eu quero compartilhar esse erro com você, porque eu tenho certeza que você vem cometendo esse mesmo erro e talvez de forma muito, mas muito inconsciente. O maior erro é você ter um plano B. Como assim, Bruna? Eu chamo, na verdade, de plano G. Por motivos óbvios, né? E esse plano G é aquele plano que faz você desistir de você mesma quase que diariamente. É aquele plano que faz você viver na insegurança. É aquele plano que faz você viver na frustração. Por quê? Porque você acredita que não consegue ter resultados. Você tem medo de iniciar alguma coisa para emagrecer e fracassar, porque é o que geralmente acontece. Você não encontrou o seu emagrecimento definitivo e vive nessa luta constante, nesse ciclo de efeito sanfona, nesses altos e baixos. Isso gera uma insegurança, fazendo com que você volte para onde? Para o seu plano G. E esse plano G, ele dentro do seu cérebro é aquele discurso que você tem para você mesma de que caso o plano A não dê certo, caso você inicie um processo de emagrecimento e não dê certo, você tem um plano B, você tem um plano G, você tem para onde voltar, você tem uma segunda opção. Por exemplo, você começou seu processo de emagrecimento, até perdeu peso, conseguiu atingir um resultado. Por mais que tenha sido, muito esforço, você conseguiu um resultado e as roupas grandes já não te servem mais, mas você deixa ela lá naquela arara emocional, no seu guarda-roupa sanfona. Por quê? Porque você não tem confiança de que você vai conseguir manter o seu peso. E isso realmente acontece. Você volta a engordar de novo e vai para onde? Para o seu plano G, usar as roupas que você tinha antes de ter emagrecido. Ou você vai para o plano G, tomar aquele remedinho, se eu não emagrecer, se eu emagrecer e engordar tudo de novo, você vai ver, eu vou tomar um remedinho que eu tomei uma vez, sequei, e aí vocês vão ver. Aí você vai para essa segunda opção. Ou você vai para aquela dieta restritiva, não, agora eu vou cortar tudo, vou cortar doce, fim de semana eu não como mais nada, não tomo minha cervejinha, não como meu pãozinho, agora vocês vão ver, eu vou emagrecer. Plano G. Eu vou lá para a opção no qual o meu cérebro conhece aquele caminho de volta. Eu volto para uma estratégia que não funcionou. E por que ela vai funcionar agora? Não funcionaria. Mas o seu cérebro não sabe disso. Ele vai seguir a trilha do caminho que ele conhece, essa trilha que já está instalada no seu cérebro. E aí você até pensa como uma forma de um plano G, um plano secundário. Bom, eu acho que eu vou engordar um pouquinho mais. E aí eu parto para cirurgia. Quer saber? Vou atrás da papelada, vou fazer bariátrica, não tô nem aí, porque eu não aguento mais viver dessa forma. O desespero faz com que você comece a buscar esses atalhos, a segunda opção, esse plano G, para que você num ato de desespero não saiba para onde ir. Eu tenho uma segunda opção, graças a Deus, já que a minha primeira não deu certo. Se você tem uma segunda opção, você sempre vai cair na segunda opção. Bruno, é verdade. Agora parando para pensar aqui, eu sempre penso, ainda bem que eu tinha um plano B, hein? Porque se fosse depender desse plano A aqui, não ia ter sucesso, não ia dar certo, as coisas não teriam funcionado. E você sabe por que isso acontece? Eu vou te explicar. Porque você traz dois discursos para o seu cérebro, o mais fácil e o mais difícil. Então o seu plano A é mudar os seus hábitos alimentares, olhar para o seu emocional, sair da zona de conforto, se dedicar a uma alimentação mais saudável, equilibrada, fazer suas escolhas, dormir melhor, blá blá blá, beber mais água, um monte de coisa arada aí que você já sabe. Isso é o plano A. Plano B, se não der certo, eu tomo aquele remedinho lá. Daí as coisas vão funcionar. Se não der certo, pelo menos eu tenho aquela calça lá que me serve, aquele vestido, se eu precisar usar para ir num evento, numa festa. Que bom, tenho lá meu guarda-roupa totalmente disfuncional, totalmente sanfona ali. Automaticamente você já deu duas opções para o seu cérebro. Você deu a opção A e a opção B, mostrando para ele que a opção B, ela seria a opção mais fácil. E é óbvio,
Qual opção você acha que o seu cérebro vai fazer de tudo para funcionar? Qual discurso ele vai querer abraçar? O discurso mais fácil ou mais difícil? Entenda, o nosso cérebro, ele busca sentir prazer e evitar a dor. Ele quer te proteger, ele quer fazer com que você gaste o menos de energia possível. E se você entra num processo, no caso de emagrecimento, no qual é sofrido, no qual te gera insegurança, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele plano A não funcionar, porque é um discurso mais difícil, é um discurso mais pesado para você, a fim de te proteger. Ó, volta lá, você tem suas roupinhas lá, esse é seu plano G, fica nele, para de ser besta. Para que você vai continuar isso? Você não consegue, você vai fracassar. E aí entram as crenças que foram instaladas aí ao longo do seu processo, ao longo da sua vida e foram fortalecidas. Isso é um papo para outro momento, né? Que essas crenças moldam os nossos comportamentos. Então, de forma inconsciente, o cérebro molda o seu comportamento e ele vai te levar para onde? Para o caminho mais fácil, para o discurso mais fácil, que é o seu plano G, é a sua segunda opção. Então, se o seu processo de emagrecimento ele está atrelado à dor, à dificuldade, à tortura, e sempre é, porque quando você vai começar, você já fala, ai meu Deus do céu, não vejo a hora dessa dieta acabar. Você já começa com dor, você já começa como se fosse algo torturoso. Obviamente, o seu cérebro vai te poupar disso e na primeira dificuldade, você vai acabar desistindo. E aí você vai ter a sensação de que você desistiu porque você é um fracasso. E na verdade não é por esse motivo. É exatamente porque você não conhece o caminho real do emagrecimento definitivo. Mas então, Bruna, como que eu faço para acabar com esse plano G, para sair dessa opção alternativa, para conhecer esse processo de emagrecimento definitivo? A primeira coisa é, não tenha um plano alternativo. Nossa, Bruna, mas isso é óbvio, né? É tão óbvio que a gente ignora. Geralmente, a gente negligencia o óbvio. Se você parar para pensar, muitas coisas que são óbvias, a gente acaba negligenciando porque a gente quer o esplendoroso. Nossa, se eu tiver uma atitude radical, esplendorosa, magnífica, eu vou ter um resultado magnífico e esplendoroso. O arroz com feijão funciona muito bem. Então, é óbvio, mas para o seu cérebro não é. Ele não conhece esse caminho. Então, quando você iniciar o seu processo de emagrecimento, não tenha as roupas G, quando você atingir o resultado que você quer, não tenha as roupas G como segunda opção. Não guarde essas roupas como um segundo plano. Doe essas roupas, faça doação para alguém que precisa. Porque você tendo esse plano G, você tendo essa segunda opção, você sim vai procurar no momento de dificuldade, vai desistir do seu processo porque tem algo que te espera ali que é muito mais fácil para você executar. Segunda coisa, pare de buscar os atalhos para emagrecer. Esse plano G vai fazer com que você esteja sempre vivendo na busca dos atalhos, porque num desespero, num ato de desespero, de se livrar logo desse efeito sanfona, de se livrar logo do excesso de peso, de querer usar aquela roupa menor, de querer estar bem numa festa, num evento no qual você foi convidada, você acaba partindo para os atalhos. E se você parar para pensar, o emagrecer rápido tem te custado quantos anos da sua vida? Então muitas vezes a gente não quer se permitir passar por um processo real de emagrecimento, que é esse terceiro passo que eu vou falar aqui pra você, porque acredita que vai demorar. Ah, não, eu não tenho tempo, meu Deus, vai demorar muito, eu quero um negócio rápido. E não seria mais lógico você passar por um processo mais longo, porém definitivo, no qual você vai manter pra sempre o seu resultado, vai mudar a sua relação com a comida, ou você atingir o seu resultado rápido, mas não manter, ficar feliz ali um mês, às vezes nem isso, e depois voltar a engordar tudo de novo e viver nesse estresse, nesse efeito sanfona. Então você precisa começar a parar para pensar com a razão, olhar para isso com a razão. E o terceiro passo que eu quero que você entenda é: você precisa fazer o seu alinhamento de dentro para fora. O emagrecimento acontece de dentro para fora. O processo de fora para dentro, esse movimento de fora para dentro, ele é ilusório. Eu tô buscando ali os meios, um remédio, eu tô comprando uma roupa maior para eu não ver a minha realidade, eu tô fazendo aquela dieta super restritiva que eu não consigo manter por muito tempo e eu volto a engordar tudo de novo, às vezes engordo o dobro. De fora para dentro não vai acontecer o emagrecimento definitivo. Então quando você olha para dentro, entende as suas emoções, entende o que está te levando a comer de forma descontrolada, olha para dentro de você e faz esse alinhamento emocional, você começa a ter o alinhamento externo. Você começa a
aprender a se relacionar com a comida. Porque se você entende a raiz do seu problema, se você tá comendo porque está ansiosa, porque tá triste, porque tá passando por algum problema, porque tem crenças de incapacidade, porque tem algo que tá enraizado lá desde a infância, enfim, você olha pra dentro, você alinha o seu emocional, automaticamente você alinha a sua relação com a comida. Você passa a ser uma mulher que tem o controle com a comida, passa a ser uma mulher alinhada. E a gente, pra se tornar uma mulher alinhada, gostar do que vê no espelho, ter mais autoestima, ter mais confiança, mais segurança, e não só no emagrecimento, mas em outras áreas da vida, a gente precisa estruturar essa base interna. É como se fosse uma coluna. Pensa uma coluna desalinhada. O que vai acontecer? Ela vai desmoronar. Ela não vai conseguir aguentar o baque. Ela vai estar sempre bambeando para um lado e para o outro. Então a gente precisa fazer esse alinhamento da coluna para que ela se fortaleça e seja a sua base. Só que esse fortalecimento sempre é interno, sempre vai ser de dentro para fora, porque eu vou olhar para o meu emocional. Esse é o movimento do sucesso no emagrecimento definitivo. Então você precisa dar um basta de ficar desmoronando nas suas emoções, desmoronando pela carga emocional que você traz, pela ansiedade, pela tristeza, pelo estresse do dia a dia, você desestruturando a sua base, se tornando uma mulher desalinhada emocionalmente, automaticamente desalinhada com a comida, vai fazer com que você esteja sempre desmoronando e buscando na comida essa forma de se remontar. Então você precisa olhar para onde você nunca olhou. O seu cérebro, ele já está programado para agir exatamente como ele sempre agiu. A gente precisa trazer um estímulo diferente, instalar uma nova trilha mental no seu cérebro para que realmente você possa fortalecer essa nova trilha e aprender a se relacionar com a comida. Não é o que você come, é o porquê você come. Quando você entender que não é o pãozinho que tá fazendo você engordar, não é a sua cervejinha no final de semana, mas a emoção que você tá comendo ali e tentando preencher um buraco emocional, comendo em excessivas quantidades, descontroladamente, você vai perceber que é isso que está fazendo com que você não emagreça de forma definitiva. Então, recapitulando aqui, os 3 passos que eu quero que você tenha a partir de agora. Não tenha mais um plano G, não tenha mais um plano alternativo. Pare de buscar os atalhos do emagrecimento. Olhe para dentro e entenda qual é a raiz do seu problema para que esse movimento aconteça de dentro para fora e você se torne uma mulher alinhada de dentro para fora. E estruture o seu emocional, que é a sua coluna, a sua base do emagrecimento. Estruturando essa base, você encontra esse alinhamento inabalável, que apesar das dificuldades, apesar da intensidade de um processo de emagrecimento, você permanece inabalável. Você permanece seguindo, fazendo o que precisa ser feito, realizando, sem que seja uma tortura. E se você quiser dar um passo ainda maior no seu processo de emagrecimento, eu tenho um desafio de 7 dias chamado Você no Controle, onde eu ensino em 7 dias como você faz para desenvolver o controle com a comida, identificando os 2 maiores sabotadores que te impedem de perder peso. E automaticamente a gente coloca um fim nesse plano G, fazendo com que você tenha o controle com a comida, se tornando uma mulher alinhada de dentro para fora, amando o que você vê no espelho. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilha com uma amiga que você acha que precisa ouvir isso. Se você gostou, dá uma curtida aqui, comenta aqui qual é o plano G que você tem colocado em ação, que você quer colocar um fim a partir de hoje. E eu te espero num próximo vídeo. Beijo e até lá!